Ezequiel, capítulo 1. Vamos dar sequência ao nosso estudo aqui sobre visão celestial. Dentro desse tema, a igreja, a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como um metal brilhante, que saía do meio do fogo. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, assim como o Senhor deu aquele céu aberto sobre a vida do profeta Ezequiel, dá-nos um céu aberto nesta manhã na Tua palavra, Senhor. Vem falar a cada um de nós. Senhor, nós não estamos aqui para receber informações, mas nós estamos aqui para sentir a Tua face na Tua palavra, Senhor. Estamos aqui para ouvir a voz do pastor que nos guia a pastos verdejantes, às águas tranquilas, aquele que refrigera a nossa alma, aquele que somente Ele pode preparar para nós um banquete diante dos nossos adversários. Senhor, nós queremos nesse momento nos servir da Tua palavra para que nós sejamos ganhos pelo Senhor de uma maneira muito especial nessa manhã. Fala a nós, Senhor. Dá-nos a Tua voz, essa voz apacentadora. Que o Senhor se revele de uma forma muito profunda nesta manhã em cada um de nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, irmãs, nós temos considerado juntos aqui sobre esse assunto de visão celestial, vendo o quanto isso hoje é importante para que sejamos resgatados numa condição bíblica daquilo que é a igreja, numa condição correta daquilo que é o ministério cristão. Porque nós temos, como eu disse numa outra oportunidade, nós temos uma escolha de nos submeter à voz do Senhor nesse tempo, de discernirmos que estamos vivendo um tempo complexo. Talvez em nossa geração nunca houve um tempo tão complexo como esse. Essas mudanças sociais, o grande impacto das mídias digitais na nossa vida pessoal, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, na nossa vida de igreja. Hoje todos nós admitimos que o celular é uma parte do meu corpo fora do meu corpo. É parte da nossa vida. A questão é o quanto disso influencia o meu comportamento, o meu pensamento, a minha devoção, as minhas prioridades. Tempo, meus irmãos, é uma questão de prioridade e preferências. Eu vou repetir isso. Tempo é uma questão de prioridade e de preferência. Essa é a melhor forma de você definir o tempo na sua vida. Então hoje, o quanto do celular rouba do meu tempo, das minhas escolhas. Então nós vivemos num mundo complexo. E precisamos discernir o assunto visão celestial dentro desse quadro que nós estamos inseridos. Ontem eu toquei um pouco sobre
o efeito colateral do mundo pós-moderno na fé cristã, em especial no ministério da palavra. Por isso que ainda eu estou insistindo em lermos Ezequiel, porque este foi um profeta que viveu dentro de um cativeiro. Mas eu não posso citar o cativeiro sem lhes mostrar o que realmente foi esse cativeiro, não apenas do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista cosmológico, do ponto de vista do próprio coração de Deus, porque Israel era o seu testemunho na terra. A nação de Israel representava o testemunho de Deus na terra. É claro, quando eu cito Israel aqui, eu falo com muito cuidado, porque a nação como um todo, ela já não existia mais. Aquelas 10 tribos, chamadas de tribos do Reino do Norte, cuja capital era Samaria, havia sido levado para o cativeiro da Síria em 722. 100 anos depois, a Babilônia veio, invadiu Jerusalém, destruiu seus muros, suas portas e também o santuário. Então, amados irmãos e irmãs, todos nós, quando ouvimos falar de cativeiro, precisamos ter isso em mente. Não é um assunto qualquer. Só para você ter uma ideia, o assunto que envolve todo o cativeiro começa desde 2 Reis, capítulo 22, abrange os livros de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Ageu, Zacarias, Esdras, Ester, Neemias e Malaquias. Embora Malaquias está um pouco mais distante. Então você consegue entender? Esse é um capítulo muito importante para nós, a igreja do Senhor. E digo para vocês, no sentido de encorajamento, nós temos o dever cristão, como servos de Deus, no ministério da palavra, no encargo sobre a sua casa, nós temos o dever de conhecer toda essa história. Então, quando eu falo de cativeiro, eu estou falando disso. Jeremias passou 40 anos tentando livrar o povo do cativeiro, para levar a nação de volta ao arrependimento. Não era um arrependimento religioso, um arrependimento mais profundo. Não é do que eles faziam, mas o arrependimento de quem eles eram, daquilo que eles haviam se tornado. Então, quando nós chegamos no livro do profeta Ezequiel, você começa a ter a visão do cenário. Israel, Jerusalém estava em ruínas. Aquela cidade que representava o testemunho de Deus na terra. Aquele templo que era o lugar da habitação da glória de Deus e da presença de Deus no meio do seu povo. E era por causa daquele templo, era por causa daquele lugar santíssimo do templo, é por causa daquela arca do lugar santíssimo que o testemunho de Deus estava na terra. Embora tudo girava de forma simbólica, porque apontava para algo real que iria acontecer na vida do Senhor. Eu e você não temos o direito de pensarmos nisso apenas na esfera de tipologia. Nós não podemos pensar nisso em forma de tipologia. Nós temos que entender que isso comunica uma realidade espiritual que nós encontramos no Novo Testamento. Isso estava no coração de Deus. O que sabemos é que a Babilônia invade Jerusalém e destrói tudo, leva o povo cativo. Ezequiel foi um desses. Ele vivia no meio dos exilados. Então eu posso dizer, irmãos, com certa liberdade, claro, que aquele era um tempo de profundas trevas espirituais, de desânimo. Como eles não tinham mais o templo, não tinham mais os sacerdotes servindo no templo, não tinham mais a arca, não tinham mais aquele ritual sagrado das ofertas, eles começaram a reunir em forma de sinagogas, e as coisas foram substituídas ou reduzidas. E esse é o grande problema, irmãos. Eu quero fazer um parêntese aqui. Quando eu falo da história de Atos dos Apóstolos, eu não falo de uma forma leviana, de uma forma qualquer. Quando eu falo em termos de retorno
Eu não estou falando simplesmente de uma utopia. O que eu quero lhes mostrar é que é uma questão de urgência. Escute bem, se você observar aqui o versículo 13, está assim: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequias. Eu quero realçar essa expressão, expressamente. É claro que numa tradução livre vai dizer assim, claramente, objetivamente, mas eu quero ir no sentido mais profundo dessa palavra, no termo hebraico, que significa urgência. Urgência. Você se lembra que eu disse para vocês que o papel do ministério profético, lembre-se, o ministério profético, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, são mestres e profetas, ministério da palavra. Os profetas e mestres, dentro de um contexto pastoral de uma igreja local, constituem o ministério da palavra. Numa igreja local tem que haver profetas e mestres, ministério da palavra. O ensino e a exortação. Um é uma vara para corrigir, outra é o cajado para guiar e proteger. Corrigir, disciplinar, guiar, proteger, vara e cajado. Isso não pode se perder de vista. Uma comunidade que não tem uma vara, não tem um cajado, não tem um ministério pastoral, nunca os cristãos vão conhecer o que é pastos verdejantes, águas tranquilas. O que é estar nesse mundo hostil, cercado por todos os inimigos, e mesmo em uma tremenda guerra espiritual, nós ainda somos o único povo que podemos nos banquetear, nos alegrar e festejar, porque nós não estamos aqui para uma outra coisa qualquer, a não ser nos reunirmos para sustentar a vitória do Calvário. Não somos nós que vencemos o mundo, não somos nós que vencemos a carne, não somos nós que vencemos o diabo, e nem somos nós que vencemos a morte. O nosso Senhor venceu o mundo, a carne, o diabo e a morte. O que nós fazemos é participar da glória da sua vitória na nossa vida. Então, amados irmãos e irmãs, escute isso. Vivemos esse tempo tão tenebroso, tão terrível, assim como o profeta Ezequiel, e veio a palavra do Senhor expressamente, isto é, com urgência. Eu quero realçar esta palavra, é urgente que nós venhamos recuperar o verdadeiro testemunho do Senhor sobre a vida da sua igreja nesse tempo, a não ser que você não esteja envolvido com aquilo que Deus está envolvido. Se eu te fizesse uma pergunta sobre a prioridade do coração de Deus, a urgência do coração de Deus, o que você responderia? Qual é a urgência do coração de Deus? Qual é a sua prioridade agora, nesse exato momento, nesse tempo que nós estamos vivendo? Qual é o assunto principal que ocupa o coração de Deus? O que você responderia? Amados irmãos e irmãs, deixa eu lhes dizer, o assunto primordial do coração de Deus nessa hora é o retorno do seu filho. É o retorno do seu filho. Eu creio que todos nós estamos frustrados com a política, com a economia, com a justiça. Eu creio que todas as pessoas de bem estão frustradas, decepcionadas com o que está acontecendo com o mundo, as convulsões sociais. Eu creio que todas essas coisas gritam nos nossos ouvidos: o mundo não tem conserto, esse aqui não é o nosso lugar, nós somos peregrinos, nós precisamos arrumar as nossas malas, nós precisamos ter aquele semblante intrépido de quem está saindo deste mundo, porque o nosso Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. É com essa consciência que eu coloco essa palavra urgente. É urgente. O Senhor anela reivindicar a sua igreja, Ele anela ter um povo para si, Ele anela encontrar um povo que o esteja esperando. Se nós não temos esse coração, irmãos,
Então nós precisamos escolher viver o evangelho de entretenimento, o evangelho da moda, o evangelho criativo. Nós precisamos estar sempre recriando. Você se lembra qual é a palavra do Senhor para a igreja de Éfeso? O Senhor disse assim para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caístes. Você vê que primeiro o Senhor faz algumas considerações positivas sobre o caráter da igreja de Éfeso. Você se lembra bem, irmãos, dessa igreja? Você se lembra que Paulo passou 3 anos nessa cidade? Em nenhuma outra cidade Paulo gastou e se deixou gastar de tal forma como na igreja de Éfeso. Ele chega a dizer em Atos 20 que ele havia comunicado para eles todos os desígnios de Deus, dia e noite, com lágrimas. Ele diz isso: dia e noite, com lágrimas, eu não lhes deixei de anunciar os desígnios de Deus. Você pode imaginar, irmãos, que em torno de 19 capítulos do Novo Testamento estão de alguma forma relacionados com a igreja de Éfeso. 19 capítulos no Novo Testamento estão relacionados com essa igreja de Éfeso. Você pode imaginar que a carta, aquela que muitos estudiosos eruditos como Campbell Morgan, Martin Lloyd Jones e tantos outros a consideraram como o documento mais elevado, mais sagrado acerca da igreja, o corpo de Cristo. Existem algumas descrições nessa carta que são únicas, algumas descrições sobre a igreja que você não vai encontrar em outro lugar, como por exemplo no capítulo 5, quando Paulo diz que ele se deu por ela. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele diz justamente isso. Ele coloca a salvação no ponto de vista mais elevado possível. Não é que ele está dizendo que ele não morreu pelo mundo. A sua morte foi para salvar o mundo todo, mas a eficácia da sua morte só atingirá a sua igreja. O poder do sangue de Cristo Jesus é universal, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós temos duas coisas: o seu aspecto universal e a sua eficácia. É aqui Paulo coloca esse detalhe que eu não quero entrar, e não estou criando aqui nenhuma exposição doutrinária diferente daquilo que a Bíblia ensina. Estou apenas colocando essa nota que Paulo coloca. Algumas colocações tão fortes. Ele chega a dizer no capítulo 3, versículo 4, que a igreja é um mistério de Cristo. Havia um mistério escondido que foi manifestado agora. Ele chega a dizer no capítulo 3, versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, isso é, as múltiplas facetas, a palavra ali no grego traz a ideia de múltiplas cores, múltiplas facetas da sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades. Isto é como se Paulo estivesse dizendo que a igreja tem tantas lições sobre a graça, sobre a misericórdia, que não se poderia aprender na criação, que não se podia aprender nem mesmo no céu de glória. Deus nunca poderia ser conhecido na sua misericórdia, no seu amor infinito, na sua graça eterna. Deus nunca poderia ser conhecido como esse Deus estritamente pessoal, se não fosse pela igreja, porque nada poderia revelar a pessoalidade de Deus se não fosse pela igreja. Nada poderia revelar a misericórdia de Deus. Você sabe o que é a misericórdia de Deus? Você sabe o que é a graça de Deus? A misericórdia de Deus, Ele não dá aquilo que nós merecemos. Sabe o que eu mereço por direito? E Deus não cometeria nenhuma injustiça comigo, é se Ele me mandasse para o inferno. Eu mereço o inferno por direito, e você também. Nós merecíamos o inferno por direito, e Deus não cometeria nenhuma injustiça se nos mandasse para o inferno. Mas sabe o que Ele fez? Como diz Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, é a sua misericórdia que faz com que Ele não dê a nós aquilo que nós merecemos, mas Ele é um Deus cheio de graça. Sabe o que é a graça? É Deus dar. Se a misericórdia Deus não dá o que merecemos,
A graça é Deus dar o que não merecemos. E a misericórdia e a graça têm uma origem no amor. No amor. Aonde que os anjos conheceriam esse amor, essa misericórdia, essa graça? Para que pela igreja as múltiplas facetas da sabedoria de Deus se tornem conhecidas. Está na carta aos Efésios. Eu estou dando apenas pequenas pinceladas. Você imagina essa carta, imagina essa igreja se deleitando nessa carta. Você pode imaginar como eles leram pela primeira vez o capítulo 1, o eterno e supremo propósito de Deus em Cristo. O capítulo 2, a redenção como método de salvação de Deus. O capítulo 3, as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. E o capítulo 4, esse capítulo 4, onde ele vai tratar de maneira tão especial sobre a unidade, na diversidade da vida, do corpo da igreja, por meio dos seus serviços. O capítulo 5, ele vai tratar sobre a doutrina das trevas e da luz. Nós que éramos trevas, nos tornamos luz, filhos da luz. E o capítulo 6, sobre a natureza da grande batalha espiritual. Essa epístola é dividida nos capítulos 1 a 3, é doutrina, e os capítulos 4 a 6 é prática. É uma epístola completa, 155 versículos, 6 capítulos. Imagine, irmãos, é o documento mais completo que alguém poderia escrever. Como que você vai dizer, olha, tem um livro com 155 versículos, 6 capítulos, é o documento mais completo para você entender a supremacia do eterno propósito de Deus. Qualquer homem, por mais sábio que fosse, por mais gênio que fosse da literatura, ele deveria escrever uma coleção maior do que a Barça, para poder tratar do eterno propósito de Deus em Cristo. O Espírito Santo levou Paulo em 55 versículos falar deste assunto, que é o assunto supremo, eu diria o coração da Bíblia. Com toda reverência eu digo isso. A igreja de Éfeso, irmãos, a igreja de Éfeso, por muitas vezes quando eu estudava isso, eu ficava me pegando como foram aqueles dias que eles leram essa carta. Essa igreja amava o Senhor. Irmãos, a igreja de Éfeso amava o Senhor. Abra sua Bíblia aqui na Epístola aos Efésios, no capítulo 6, vamos ler os versículos, o versículo 24. Eu quero colocar um ponto aqui nesse versículo, apenas extrair um ponto, só para ajudá-los a compreender a natureza do que está escrito em Apocalipse capítulo 2. Paulo está terminando essa carta, olha o que ele diz, irmãos: graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Na minha versão está assim, com amor incorruptível. Sabe qual é a tradução desse vocábulo no texto grego? Um amor infinito. Um amor infinito. Como que essa igreja amava o Senhor? Essa igreja amava o Senhor com um amor infinito. Um amor que não sofria a menor corrosão. Um amor puro. Essa igreja amava o Senhor com um amor incorruptível, infinito. Um amor sem fim. Agora você se lembra, o Senhor vai e dá uma carta para João e diz: entrega à igreja de Éfeso. O Senhor se revela como aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. O Senhor se revela nessa igreja e Ele mostra as qualidades dessa igreja. Eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Eu sei que não suporta os homens maus e achaste os mentirosos. Eu sei que reprova aqueles que se dizem ser apóstolos e não são, e os declarastes mentirosos. Batalhastes e não esmorecestes por causa do meu nome. Quantas qualidades! Que coisa linda, irmãos! Se nós não conhecêssemos o final dessa história, nós diríamos: eis aqui uma igreja perfeita, o Senhor pode vir arrebatá-la. Só que tem uma frase que estremece o coração. O Senhor diz: tenho porém contra ti, irmãos e irmãs, eu digo para vocês, o Senhor não pode ter nada contra nós.
Porque se ele tiver, ele vai julgar. O Senhor não pode ter nada contra o encargo que Ele colocou no meu ombro e no teu ombro, aquilo que nós chamamos de ministério, porque se tiver, Ele vai julgar. Diz: tenho porém contra ti, abandonastes o teu primeiro. A palavra primeiro aqui vem de um vocábulo grego, protem, significa o melhor, é aquele amor infinito. Vocês abandonaram o amor infinito. Aí o Senhor diz para eles assim: lembra-te, pois, de onde caístes. Você pode imaginar, irmãos, que mesmo caída, essa igreja tinha boas obras. Mesmo caída, essa igreja tinha zelo. Mesmo caída, essa igreja reprovava os maus obreiros. Mesmo caída, essa igreja não esmorecia. Você se lembra do tabernáculo no tempo de Saul? No tempo de Saul, a arca, que era o centro da devoção do tabernáculo, não estava lá. Estava na terra dos filisteus. Porém, Saul nunca se preocupou com o fato da arca não estar ali. A arca representava a centralidade de Deus no meio do seu povo. Eu falo sobre mim, eu falo sobre a comunidade a qual eu sirvo em Goiânia. Irmão, será que nós não estamos acostumados a ser um tabernáculo sem a arca? Ser uma igreja onde o Senhor não tem a sua centralidade? Será que nós não estamos desenvolvendo um ministério baseado na nossa capacidade, na nossa força e no nosso suor? Esse é o perigo, aquilo que eu citei sobre A.W. Tozer. Se Deus retirasse o seu Espírito Santo da terra, as nossas comunidades seguiriam normalmente, com todas as suas atividades, e ninguém sentiria a ausência dele. O Senhor disse para esta igreja: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te, volta e pratica as primeiras obras. Aqui está a chave. As únicas obras que nós conhecemos dentro da história da igreja primitiva está em Atos 2:42. Eles perseveravam, eles persistiam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Era o ministério da palavra. Atos 5:42. Eles não cessavam de pregar e ensinar, pregar e ensinar, pregar e ensinar que Jesus era o Cristo. Era a didascália, querigma, a pregação, ministério da palavra. Isso tem que ser restaurado, irmãos. Isso tem que ser restaurado. O verdadeiro ministério da palavra. Esse verdadeiro ministério da palavra não é uma questão de capacidade humana, mas é de devoção, é de chamada e devoção. Comunhão não é ajuntamento, comunhão não é afinidades, não é. Você vai andar com irmãos que pensam diferente de você. Não falo de assuntos fundamentais. Eu tenho muitos irmãos que são meus irmãos em Cristo, eu não abro mão deles, são dádivas de Deus. Em alguns assuntos eles pensam diferente. E já me ocorreu até mesmo de estar junto. Eu estava numa conferência com um irmão e um grupo de presbíteros com as suas esposas fizeram uma pergunta para ele. Ele gastou 40 minutos para responder aquela pergunta. O contrário de tudo que eu penso. E aí depois os irmãos viraram e perguntaram: Luiz, o que é que você pensa disso? Eu falei: tudo que ele falou, o contrário. Aí eu olhei para o semblante dos irmãos, eles estavam até latejando. Aí o irmão disse: você vai fazer alguma colocação? Não, eu falei: pensa tudo que ele falou, eu creio o contrário. Só que nós estávamos no mesmo hotel, hospedando juntos. Isso já fazem 15 anos. Sabe quantas vezes eu e ele parou para discutir quem estava certo e quem estava errado? Nunca. Porque o que me une a ele é Cristo, e não o que ele pensa. É a diversidade na unidade.
Não é um assunto fundamental, era um costume. Para mim é um costume, para ele é fundamental, mas para mim é costume. Se as irmãs vão usar véu ou não vão usar véu, para mim, ele crê que as irmãs usam véu. Eu creio que isso não faz a menor diferença. Bom, se a irmã quiser usar véu, que use. É um apetrecho dela. Mas ele não vê se ele vê fundamental. Mas eu respeito ele. E eu espero que lá na glória ele receba galardão por isso. Amém. Se eu não receber, eu não vou ficar triste. Só que eu acho que não é fundamental. Comunhão não está baseada em afinidade. Comunhão é aquilo que é a Trindade. A Trindade é uma comunhão. Comunhão é viver para o outro. Nenhum membro da Trindade vive para si, vive para o outro. Comunhão é a principal atividade da Trindade, deve ser a principal atividade da igreja. Então, essas são as primeiras obras. Partir do pão, a mesa do Senhor, as orações. Volta e pratica isso. É porque, irmãos, nós pensamos em tantas coisas tão extraordinárias, esquecemos as coisas básicas e fundamentais, aquilo que é elementar. A gente vai se perdendo na caminhada porque a gente acha que a igreja precisa de muita coisa, e não precisa. Nós precisamos de Cristo. Cristo e mais alguma coisa não serve, é Cristo. Nele nós temos uma fonte inesgotável de tudo que nós precisamos para segui-lo. O Espírito Santo, e só o Espírito Santo é que tem que estar à frente, conduzindo todas as coisas. E há tantas coisas para serem conduzidas, mas ele tem que estar à frente, porque é a vida que governa. Que nós temos que entender que é a vida do Espírito que governa a igreja. E ele tem seus instrumentos, tem os seus vasos, seus ministérios, esses homens dádivas. Então nós temos que compreender a seriedade de tudo isso. Porque muitas vezes nós nos perdemos no básico. Você lembra a história de Laodiceia? É uma carta triste. Só um segundo, irmãos. Obrigado. A carta à igreja de Laodiceia. Eu sei que quando a gente lê essa carta, a gente tenta encontrar todos os seus pecados dentro da carta, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para Colossenses. Se você quer entender Laodiceia, você tem que entender Colossenses, porque essa carta está intimamente ligada a Laodiceia. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Você se lembra que nessa igreja o nosso Senhor é aquele que está fora, Ele está batendo. O Senhor não pode estar fora da igreja. Ele é o centro, Ele é o cabeça. Laodiceia nos ensina que o Senhor perdeu o seu lugar de primazia. Essa igreja disse: temos tudo e não sentimos falta de nada. Nós podemos não dizer isso nas palavras, mas podemos dizer nas atitudes, no nosso ativismo, na maneira como nós tratamos a palavra, nos nossos programas de culto, porque nós achamos que Cristo não é suficiente para a igreja. A igreja nunca vai subsistir só com Cristo. Precisamos de Cristo e algo mais. Isso é perigoso, irmãos. Eu me lembro quando eu estive em Cuba. Nós temos uma comunidade em Cuba que tem mais de 2.000 irmãos. Eu falo a quantidade aqui para surpreender vocês, porque é um país comunista. E durante alguns anos eu servi em Cuba. A entrada no país, tudo é muito complicado. Mas uma coisa me surpreendeu quando eu conheci esses irmãos. É uma história longa que eu não carece contar aqui. Mas à medida que nós conhecemos aqueles irmãos, começaram com uma mulher, uma irmã simples. Uma irmã que ela não tinha nada de extraordinário. Ela só leu um livro, ficou impactada e pregou para um grupo de jovens na universidade. E aqueles jovens queriam ouvir. E elas não podiam falar em qualquer lugar. Ela foi para uma linha de trem de ferro à noite, eles levavam velas. Na primeira reunião tinha 4 jovens, na segunda reunião tinha 30, na terceira tinha 200, lá para a quinta já tinha 400. Esses jovens converteram e nasceu a igreja ali na linha de trem de ferro. Toda a igreja em Cuba, ela precisa ser estatal, administrada pelo governo, ou debaixo do ministério das igrejas. Então, escute, aqueles irmãos não queriam isso, eles não queriam
fazer parte daquele modelo. Então eles tinham que viver de forma escondida. Eu sei que vocês devem estar perguntando, como é que você conseguia entrar lá? É uma história longa. Mas irmãos, o que me impressionou? É que eles não tinham nada, só Cristo. Só Cristo. Quando eu os conheci, eles tinham quase 2.000 irmãos. E a única coisa que eles queriam era saber quem era Cristo. Eles viveram no anonimato por anos, só com uma única coisa: Cristo. Cristo. Eu nunca vi em toda a minha vida algo assim. Mas não é verdade só para eles, é verdade para nós. A questão é que nós somos uma geração cheia de oportunidades e possibilidades, então nós podemos acrescentar muita coisa a mais do que Cristo. E podemos mostrar para os irmãos que Cristo não é suficiente, assim como fez Laodiceia. Mas aonde está o cerne do problema de Laodiceia? Vamos encontrar na carta aos Colossenses. Olhe bem, diz assim: pois quero que saibais quão grandemente tenho me esforçado por vós e pelos que estão em Laodiceia. Você já percebeu que havia em Paulo o desejo por esta igreja? Paulo diz aqui que ele se esforçava grandemente. Interessante que essa palavra aqui, esforçar ou esforço, ela tem a sua origem no texto grego como agonizar. Alguém que agoniza pelo outro. Paulo sentia um profundo peso pela igreja de Laodiceia. Agora, por favor, vem comigo no capítulo 4. Ele diz, versículo 13: pois dou-lhe testemunho de que muito trabalha por vós. Ele está falando de Epáfras. E pelos que estão em Laodiceia, pelos que se acham em Hierápolis. Aí ele diz: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Irmãos, quando a igreja era isso aqui, era uma bênção. Essa simplicidade, não estou falando limitando a igreja à casa, eu estou limitando a igreja à sua simplicidade. A igreja pode reunir no salão mais potentoso da cidade, isso não define ela. Ali está o povo de Deus, seja onde quer que esteja. Eu não vejo nenhum problema nisso, mas o que eu quero mostrar aqui é a simplicidade do coração. Mas o ponto mais importante está no texto seguinte: lida que foi esta carta entre vós, Colossenses, faz ele a ler também na igreja aos laodicenses. Agora, olha essa frase: e a carta dos laodicenses, lei de vós também. Você já viu a carta à igreja de Laodiceia? Só aquela lá de João. Esta nós não temos. A igreja de Laodiceia, eles consumiram, eles perderam uma carta. Sabe o que eu penso, irmãos? Quando eu leio Colossenses, eu fico pensando que o mesmo teor deveria ter a carta à igreja dos laodicenses. Porque a de Colossenses, você tem uma riqueza da supremacia, da pessoa e da obra de Cristo. Eu fico me perguntando como deveria ter sido essa carta, tão esplêndida, tão rica, tão cheia de Cristo, tão cheia de vida. Mas a primeira coisa que essa igreja fez não foi fechar a porta e colocar Cristo de fora, foi perder a vida e o poder da palavra. É isso que Satanás faz: deixar-se o teu primeiro amor. É isso que ele faz: abandone a palavra. Vamos viver de substitutos. Amados irmãos, não. Eu encorajo vocês a dizer não, que vocês possam buscar viver um evangelho com toda a sua glória, com todo o seu poder, com toda a sua vida, com toda a sua graça, com toda a sua eficácia. Busquem ser homens e mulheres que amam a palavra de Deus, porque amar a Deus é uma questão prática. Amar a Deus é uma questão prática. E existe algo que nós podemos demonstrar esse amor. Em primeiro lugar, o amor à sua palavra. Em segundo lugar, o nosso amor aos nossos irmãos. É muito fácil você dizer que ama a Deus, que você canta a Deus, que você ora a Deus, que você honra a Deus, e você não honra os seus irmãos. Você não ama seus irmãos, você não ama a palavra, você não honra a palavra.
É tudo que Satanás quer fazer, irmãos. Nesse mundo complexo, nesse mundo de experiências instantâneas, onde as pessoas mais buscam é isso. E nós estamos vendo a nossa sociedade adoecer a uma velocidade assustadora. Na minha geração de infância não se falava em crianças depressivas. Hoje vira uma epidemia, crianças depressivas. Nós somos o país mais ansioso do mundo, o país mais depressivo do mundo, o país que mais consome psicotrópicos do mundo. Nós somos um dos países mais imorais do mundo. Mas o Brasil tem algo que é tão distinto, irmãos. Esse país tem uma porta aberta para o Evangelho como nenhum outro país do mundo. E nós não podemos perder isso de vista, porque eu creio que Deus vai fazer algo nesse país. Eu creio que Deus vai fazer algo aqui. Eu creio que o Senhor está reivindicando a sua igreja de uma maneira muito especial nesse tempo. E você precisa crer nisso. Nós não podemos olhar para essas verdades, ignorá-las. Nós temos que crer que a Bíblia é eficaz para nos falar hoje. Nós podemos estar cometendo o pecado de Éfeso, o pecado de Laodiceia. Nós podemos estar cometendo esses pecados. Nós podemos ser um tabernáculo sem arca. Nós temos que ter a humildade de nos arrepender e dizer: Senhor, não retira de nós o teu candeeiro. Você lembra que ele disse para a igreja de Éfeso: se não te arrependeres, virei contra ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro. Nós precisamos pedir ao Senhor: não remova o teu candeeiro. Da mesma forma como o Senhor suportou as fraquezas de Jonas, e novamente o Senhor falou a Jonas: vem novamente, restaura-nos, Senhor. Restaura o lugar da tua palavra no nosso coração. Levanta homens inflamados, impactados pela tua vida, pelo teu poder, pelo teu espírito. Existem tantas coisas nocivas que estão sendo despejadas da igreja e nós não estamos nos importando, estamos nos acostumando com ela. Você já ouviu falar da doutrina da hipergraça? Essa doutrina está varrendo o mundo e as pessoas estão aceitando isso com toda a naturalidade. E tantas outras que vão destruindo os fundamentos. Então nós precisamos buscar no Senhor uma direção para esse tempo. Se o Senhor vem para buscar a sua igreja, lembre-se, Ele vai restaurá-la. Ele vai trazer ela de volta para os fundamentos. Ele vai restaurar a doutrina apostólica. Lembra que eu falei: Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Esses 4 fundamentos, isso terá que ser restaurado entre nós. Cristo tem que ter total primazia e preeminência no culto, na vida devocional, na vida pessoal. Ele tem que ser o centro de tudo para nós. Por isso que eu insisto nesse assunto. Há uma necessidade de que haja entre nós homens que em suas cabeças tenha o céu aberto como teve Ezequiel. Homens com visão celestial. Homens com visão celestial. Homens com um coração piedoso. Porque, amados irmãos e irmãs, existe uma igreja hoje que está aí, a igreja anticristo, a igreja que vai amá-lo, abraçá-lo, servi-lo e segui-lo. Esta igreja não somos nós. Em nome de Jesus, esta igreja não tem nada a ver comigo e com você. Creia nisso. Aproprie disso, irmão. Nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos olhar, não é para frente. Não se preocupe em olhar para frente, porque lá nosso Deus já está. É olhar para trás, voltar e praticar as primeiras obras. Por que as coisas mudaram tanto? Porque o ministério perdeu a sua eficácia de unção e se tornou uma profissão. Por que nossos objetivos estão baseados em metas, em números, em quantidade?
Por quê? Porque um tipo de visão empresarial tem tomado forma, corpo, em nossa visão de igreja. Não importa essas coisas estruturais, eu não ligo para isso, e creio que Deus também muito menos. Deus se importa conosco. Não quero saber a qual do jumentinho que Jesus montou para entrar em Jerusalém, importa que ele entrou em Jerusalém. Não interessa o modelo do barco que ele usava, interessa é que ele pregava, ele se revelou. Então eu quero dizer para vocês, nós não estamos evoluindo como igreja. Eu digo para vocês, nós não estamos evoluindo, nós estamos regredindo. Eu não estou falando de vocês, estou falando de Goiânia, estou falando de Joinville, as comunidades que eu conheço, estou falando de todos nós, mas estou falando também que o nosso Deus não desistiu da sua igreja, ela é a sua casa, ela é a casa de Deus, ela é a coluna e baluarte da verdade, e o Senhor busca reivindicá-la, porque antes da sua volta, aquele que foi profetizado por Joel, que nos últimos tempos haveria uma chuva seródia. A chuva temporã acontece no primeiro semestre, a seródia, que é a chuva da colheita, no segundo semestre. Essa chuva temporã aconteceu lá em Atos, a chuva seródia vai acontecer, mas esse avivamento tem em vista preparar a igreja para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós precisamos estar comprometidos com isso. Por essa razão, Deus tem falado para nós sobre a importância desses trombeteiros, naquelas 3 figuras espirituais que nós estudamos nas primeiras mensagens. Os trombeteiros que olhavam para a nuvem, homens com uma vocação celestial, homens com uma visão celestial, homens que têm uma sensibilidade, um discernimento dos movimentos celestiais, homens que estão envolvidos com aquilo que Deus está envolvido. Aí sim, irmãos, nós vamos preparar o caminho para a volta do nosso Senhor, nós vamos apressar a volta do nosso Senhor. É isso que você precisa estar envolvido. Então aqui está um homem, como nós, Ezequiel, dentro de um contexto onde tudo era contra ele, porém ele foi um homem que foi governado por uma visão, ele não desistiu, e por causa dessa visão, Deus cumpriu aquilo que ele mostrou para o seu profeta. Não importa o que temos que perder, irmãos, importa que nosso Deus não vai perder, aquilo que ele intentou fazer, ele vai fazer, mesmo se ele não encontrar em mim lugar, ele vai fazer, mesmo que eu me rebele, ele vai fazer, porque Deus não depende de mim, Deus depende dele, ele é a sua própria lei, e quando ele vai agir, ninguém o impede. Isso precisa assombrar o nosso coração. Então todos esses profetas, nós mencionamos vários aqui, você vai perceber que eles tinham um único compromisso, em que eles fossem fiel à visão celestial. Ser fiel à visão celestial. Este é o ponto, irmãos. Eu quero concluir, quero inserir um ponto para que nós possamos, na segunda palavra, entrar um pouco sobre isso. Vou dar um salto aqui com vocês. Eu quero falar sobre Elias, um outro profeta, e quero deixar essa parte aberta para a segunda sessão. Elias, da mesma forma que o profeta Ezequiel, Elias também vivia um dos piores períodos da história de Israel. Era um momento terrível, talvez o momento mais negro da história de Israel. Havia uma dinastia de assassinos que haviam se apropriado do trono de Israel. E quando Elias surge no tempo de Acabe. Elias surge no tempo de Acabe. Então você vai ver que os reis anteriores, Onri, Zinri, eram verdadeiros serial killers, assassinos, frios.
homens que não havia neles o menor sentimento do temor a Deus. Só que Acabe era muito pior do que um Ri e Zinri, era muito pior. E para aumentar o grau de malignidade, ele ainda casou com uma mulher chamada Jezabel. E o governo de Israel era um governo de saias, nenhuma referência às irmãs. Era um governo de saias, por causa da malignidade do coração dessa mulher. Tudo parecia estar perdido. Eu não quero falar sobre essa história, eu quero falar sobre Elias. Então nós vamos estudar no próximo assunto como que dentro de um caos, dentro de um mundo tão complexo, Deus levanta homens para que o próprio Deus possa fazer toda a diferença por meio da vida dele. E como que Deus trabalha o seu vaso? Como que Deus trabalha o seu vaso? E Deus trabalha numa perspectiva completamente da nossa perspectiva de mundo hoje. A perspectiva do mundo hoje é a projeção, é a vitrine, é a glória. E ontem nós falamos sobre isso, sobre as tentações de Cristo, que revela as compulsões do nosso coração, onde ele foi tentado para ser popular, espetacular e poderoso. Essas são as compulsões que assediam o nosso coração. Ser homens populares, transformando pedras em pães, espetaculares, pulando do pináculo do templo, ou poderosos, recebendo todas as glórias deste mundo. Esses assédios não podem entrar no nosso coração. Se o nosso Senhor, como diz Paulo, tende em vós, Filipenses 2, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele foi aquele que rejeitou as glórias deste mundo para nunca perder a glória do Pai. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso padrão. Então que nós possamos receber essa verdade no nosso coração, para que tenhamos um ministério eficaz nesse tempo que te desafia a aceitar propostas, que te desafia a ser alguém que Deus não te chamou para ser, que te desafia a fazer aquilo que não é a vontade de Deus, mas que satisfaz a sua vontade. Os assédios são muitos, por isso nós precisamos ser homens e mulheres rendidos, quebrantados aos pés do Senhor, para que nós não desviemos do nosso chamado, que de fato não é o nosso chamado, é o misericordioso chamado o qual Ele colocou sobre os nossos ombros. E um dia nós retornaremos diante dEle, e Ele vai julgar não o que fizemos, nem a quantidade do que fizemos, mas a fidelidade como servimos. Que Deus os abençoe. Amado Deus, querido Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez. Entregamos aqui esta palavra diante do Senhor. Conduza esta palavra para dentro dos nossos corações. Revela-te a nós, Senhor. Manifesta-te a nós na tua palavra. Senhor, sinceramente eu não consigo fazer com que essas pessoas recebam e nem entendam essa palavra. Só o teu Espírito pode fazer isso. Ajude-os. Faça a tua obra, Senhor. Não é a minha obra, é a tua obra. Ganha cada vida aqui, Senhor. Esses homens, essas mulheres que estão aqui. Eu sei que muitos deles podem estar vivendo dentro dessa convulsão, desses assédios, dessa perda da visão, dessa perda do amor, do enfraquecimento da palavra. Mas que seja um encontro do Senhor com eles, através da tua palavra nesta manhã, Senhor. Coloca colírio nesses olhos, Senhor. Abra a visão. Ajude o teu filho, a tua filha. Senhor, não é o Senhor que precisa de nós, é nós que precisamos de Ti. Então nos socorra nesta hora, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que palavra poderosa, né, irmãos? Enquanto o irmão Luiz ministrava, me veio ao coração uma palavra de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, versos 16, 17, e o capítulo 4, verso 1 e 2 nas sequências. Se os irmãos puderem projetar, por favor, porque é algo que me chamou muita atenção e algo para o qual eu não tinha me atentado ainda. E agradeço o irmão Luiz, por abrir os nossos olhos com relação a isso, porque nós sempre olhamos para a igreja de Laodiceia como a igreja, que representa o final da degradação, então a igreja mais perdida, mais assim, moralmente, destruída. Mas eu não tinha tentado ainda a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 16. E enquanto o irmão falava, eu me lembrei desse texto que diz assim, que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, ou edificação na justiça. Essa semana retrasada eu estudei isso com os pastores, e nós vimos que a utilidade dessa escritura inspirada para o ensino, como diz o texto, repreensão, e a palavra repreensão ali não é a ideia que nós temos de repreender, mas de confirmar algo. Então, ou seja, a palavra serve para ensinar, para confirmar, dar certeza àquilo que está correto, mas também para a correção do que está errado e para a instrução ou edificação na justiça. E para que se precisa de tudo isso? Verso de número 17, ele vai dizer o motivo: a fim de que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, completo, inteiro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que significa dizer que sem a palavra, sem essa centralidade da palavra que nos ensina, que nos corrige, que nos exorta, que nos edifica, nenhum de nós seremos inteiros, perfeitos e nem preparados para a boa obra. Ou seja, sem a centralidade da palavra na igreja, tudo o que fizermos faremos errado, independente do que seja. Eu acho isso muito sério, irmãos. E aí Paulo vai dar um conselho, ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 4, na sequência, verso 1, ele vai dizer assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, que pregue a palavra, insta, esteja pronto, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Por que, Timóteo? Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então eu penso que esse é o cenário que nós vivemos hoje, no geral, como igreja. Então qual que seria o caminho de volta?
Porque há um caminho de volta. O caminho de volta é nós voltarmos à centralidade de Cristo e à centralidade da palavra. Nós não deveríamos fazer nada que não esteja na palavra. Nós não devíamos nos mover sem a direção da palavra. É interessante, não tinha parado para pensar nisso, aliás, nem enxerguei isso. Paulo diz: olha, irmãos de Colossos, pega a carta que vocês têm, manda para Laodiceia, e eles vão ler lá. Mas também pega a carta de Laodiceia e lê onde vocês estão. E cadê a carta de Laodiceia? Qual é o valor que Laodiceia deu à palavra? Eles perderam a carta, eles perderam a palavra. Qual que é o resultado? Uma igreja que se acha rica e que tem tudo, mas que quando o Senhor olha para ela, o Senhor diz: tu não sabes que tu és miserável, pobre, cega, nu. E tem uma tradução que diz desgraçada, ou seja, desprovida da graça. Por quê? Porque todas as vezes que nós abrimos mão da palavra, esse é o caminho que nós estamos trilhando. Amém, meus irmãos? Sabe, às vezes nós, como pastores, como líderes, nós ficamos tentando mesclar, de forma que vamos pregar a palavra, mas também vamos fazer alguma coisa que agrade as pessoas, para que as pessoas não se vão, ou para que as pessoas venham. Sabe, irmãos, e Jesus deixou muito claro que o mundo não nos amaria. E não nos amaria justamente por nós guardarmos a palavra. Porque a palavra de Deus é um confronto, primeiro para nós, mas também para o mundo. Por que nós somos chamados de radicais? Por causa da palavra, porque não vamos abrir mão desses valores. Amém, meus irmãos? Então eu quero deixar uma frase aqui, antes de nós meditarmos nas mesas, muito objetiva e muito direta. Se na sua comunidade local a palavra não tem primazia, e com primazia eu quero dizer, se não é ela que gere essa palavra viva de Deus, se não é ela que gere, se não é ela que comanda, se não é ela que determina o que pode ou não ser feito, se não é ela que ordena, se não é ela que organiza, se não é a palavra que define para você, na sua comunidade local, o que é a igreja, o que você está fazendo está errado. Porque a palavra de Deus revela a vontade de Deus, e nós não seremos julgados, lembra de ontem? Nós não seremos julgados pela quantidade de obra que fizemos, mas seremos julgados pela obediência à vontade do Senhor, que está expressa em sua palavra. Então, a gente sempre usa o texto de Jesus, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. A gente sempre usa no contexto em que ele está, que é a ideia dos ricos, dos abastados, ou seja, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Mas eu acredito que esse texto ele serve para nós também. Do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos nossa alma? Do que adianta abrirmos comunidade no Brasil inteiro e perdermos nossa alma? Que nós possamos voltar à centralidade de Cristo e à centralidade da palavra. Amém, irmãos? O irmão Luiz me contou um testemunho, me perdoe abrir aqui o testemunho,
não sei se o irmão contou aqui em público ou foi no pessoal, e que me fez pensar essa noite muito sobre. O irmão Luiz falou que eles tiveram uma conferência em Goiânia agora, né? Há poucos dias. E o tema que o Espírito de Deus os conduziu para a conferência era a necessidade do despertar espiritual. É isso? Me corrija se eu estiver errado. A urgência do despertar espiritual. E aconteceu algo. A conferência foi uma bênção, os irmãos ministraram, o Espírito de Deus falou, mas o irmão Luiz falou assim que algo o incomodou, é que depois da conferência cada um dos irmãos voltou para os seus temas, e o que foi falado na conferência foi posto de lado. Sabe, irmãos? E aí, enquanto ele me falava, né, da tristeza do coração dele com relação a isso, eu fiquei pensando, porque se nós acreditamos que é o Senhor que nos reuniu aqui, você acredita que é o Senhor que nos reuniu aqui? Sim ou não? Para que o Senhor nos reuniu aqui? Para falar conosco. Sim ou não? E sobre o que o Senhor está falando conosco? Sobre a visão celestial. Essa é a palavra de Deus para nós, né? E o que é que vamos fazer ao sair daqui? Voltarmos para os nossos assuntos? Tipo, o Senhor falou com a gente sobre visão espiritual, foi uma coisa muito boa, glória a Deus, mas agora eu vou voltar aqui a falar sobre o meu assunto. Isso seria desprezar a voz do Senhor. E olha, irmãos, se nós continuarmos desprezando a voz do Senhor, todas as vezes que Ele fala conosco, eu não sei por quanto tempo o Senhor continuará insistindo conosco. Lembra que o irmão Luiz falou para a gente que nós podemos resistir o Espírito, nós podemos entristecer o Espírito, e nós podemos até mesmo apagar o Espírito. E eu acredito que tanto entristecer o Espírito como apagar o Espírito tem a ver com Deus tentar insistir conosco e nós fingir que não é com a gente. Sabe, a impressão que dá, porque eu vejo isso na prática na igreja. Há irmãos que são tão sensíveis à voz do Espírito, mas que quando o Espírito fala com eles sobre algo que lhes custa, sobre algo que eles vão precisar abrir mão de alguma coisa, para que fazer a vontade do Senhor, eles começam a não dar ouvido, e começam a ficar insensíveis à voz do Espírito. Então Deus está falando conosco, nós precisamos ser guiados por uma visão celestial. A igreja não é terrena, não é da terra. A igreja não pode ser conduzida por métodos humanos. Nós precisamos ter os céus abertos sobre nossa cabeça. Nós precisamos ver o que o Senhor está vendo. E nós precisamos dar valor a essa voz. E não sair daqui como dizendo, olha, mais uma conferência, glória a Deus, foi uma bênção, gostei muito do irmão Luiz, muito simpático, muito humilde, glória a Deus, que homem de Deus. Pronto. E agora? Agora eu vou voltar para os meus assuntos, porque o que Deus falou não me interessa. Isso seria desprezar a voz do Senhor. E nós não deveríamos fazer isso. Amém, meus irmãos? Que nós não sejamos Laodiceia, que nós possamos valorizar o que Deus tem falado conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém?